Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre os eclipses. Esse mapa que eu estou usando é do dia 27 de julho, de um eclipse da Lua, Lua em Aquário, Sol em Leão. Mas antes de analisar esse mapa, um eclipse lunar aqui feroz, Lua em conjunção Marte em Aquário, fazendo quadratura com Urano em Touro, querendo brigar com todo mundo. Aqui Urano, quadratura Sol, quadratura Júpiter, enfim. Antes de falar desse eclipse feroz aqui do dia 27 de julho, eu vou explicar sobre os eclipses, que são eventos assim astrológicos muito importantes, e é para a gente entender exatamente o que são os eclipses, por que a gente fala tanto, né? Por que os astrólogos, por que a gente dá tanto valor para os eclipses, e é importante a gente entender. Então esse vídeo é uma aula sobre os eclipses. Então eu preparei aqui algumas informações e vou passar para vocês. Bom, os eclipses eles são eventos astrológicos dramáticos. O universo usa essas ferramentas para chamar a atenção sobre as áreas das nossas vidas que precisam mudar. Os eclipses eles deixam bem claro para onde que nós devemos ir e o que nós precisamos esquecer e deixar para trás. Nesse mapa aqui, vocês já podem ver que existe aqui o nó do norte, que está em Leão, que indica para onde que nós devemos ir. Então aqui o Sol, ele está em Leão, está junto de Palas Atena. O contrário do nó do norte é o signo que está ao contrário de Leão, no caso aqui Aquário. Então aqui nós temos o nó do sul dizendo não vai, se afasta, deixa sair. Isso aqui é o passado e isso aqui é o presente. Então nesse momento o astral diz que Leão é o presente e é o desconhecido. É o território desconhecido. E aqui é o passado, que nós já conhecemos, nós já sabemos como que é. Nós temos que virar as costas e deixar para trás. Então, os eclipses, eles deixam bem claro para onde nós devemos ir e o que nós precisamos esquecer e deixar para trás. Os eclipses são realinhamentos familiares. O Sol é o pai, a Lua representa a mãe, e a Terra fica aqui no meio quando é o eclipse, lunar. E quando o eclipse é solar, né, o Sol e a Lua ficam juntos e a Terra faz oposição ao Sol e à Lua. Então, os eclipses, os signos e as casas mostram o que vai mudar rapidamente. Aqui no caso, pelo horário desse eclipse, nós temos a casa de amigos, a casa 11, e aqui a casa 5, que é especulação financeira, filhos, namorados, namoradas, e arte, a criatividade. Então aqui é o próximo eclipse da Lua, é o que vai mudar rapidamente. Geralmente nós temos 4 eclipses por ano. E os eclipses, eles sempre acontecem no eixo, ou seja, em signos opostos. Esse ano está acontecendo em Leão, Aquário. E eles vão mudar para o ano de 2019, o eixo vai mudar para Câncer e Capricórnio. Então, a gente tem sempre 2 signos envolvidos, porque os eclipses eles sempre vêm aos pares. Acontece o eclipse do Sol e depois da Lua, ou vice-versa, às vezes acontece o eclipse da Lua e depois o eclipse do Sol. O eixo de Leão Aquário está mudando para Câncer e Capricórnio, e isso já começou no dia 12 de julho, eu já analisei esse mapa. E nós temos o primeiro eclipse solar no signo de Câncer.
E em agosto nós vamos ainda ter mais um eclipse de Leão, em Leão. E, enfim, ele sempre vem aos pares. O eclipse solar é uma lua nova e o eclipse lunar, como esse daqui, é uma lua cheia, a lua fazendo oposição ao Sol e a Terra aqui no meio. Quando os eclipses coincidem matematicamente no mapa, as mudanças na vida da pessoa são dramáticas. A cada 5 anos e meio, os nodos, tá vendo aqui os nodos? A cada 5 anos e meio, eles percorrem 6 signos, automaticamente todo o zodíaco, porque o contrário, né? Então eles, a cada 5 anos e meio, nós temos um ciclo que se fecha. Então as mudanças se completam e tudo muda. Então em 2014, que corresponde a 5 anos atrás, nós estamos em 2018, e início de 2019, nós temos um ciclo agora em 2018 e começo de 2019, completando alguma coisa que nós começamos em 2014. Alguma coisa muito... Tem um evento muito importante que começou em 2014 e que agora em 2018 e 2019 esse evento ele se completa. E os eclipses eles são poderosos, não há necessidade de ter medo, porque a intenção do universo é sempre positiva, é fazer com que as pessoas atinjam um nível maior, um nível de maturidade, um nível de desenvolvimento mais elevado. O objetivo do eclipse não é empurrar ninguém para baixo, muito pelo contrário. Então, os anos em que os eclipses ocorrem no seu signo solar ou no seu ascendente, eles são vitais, eles são pontos de virada totais. A diferença entre o eclipse solar e o lunar é a seguinte: o solar, a lua fica aqui no meio e a Terra fica para cá. Então nós temos a sombra da mãe, porque a lua representa a figura da mãe, né? A sombra da lua em cima do sol, a sombra da mãe em cima do pai. E aqui fica a Terra. E no lunar é o contrário, a Terra fica no meio, encobrindo o Sol. Então os filhos estão separando, né? Então o Sol, o pai e a mãe estão aqui e os filhos aqui no meio. Geralmente brigas de pai e mãe, os filhos tentando se separar, tentando evitar tomar partido, às vezes tomam partido. Enfim, geralmente no eclipse lunar é a sombra da filha ocultando a mãe, aparece um fim de relacionamento, a separação. A lua cheia, ela é por si só ponto culminante. Agora uma lua cheia com eclipse é 10 vezes mais poderosa do que uma lua cheia comum. Eu vou dar aqui uma lista de possibilidades de coisas que acontecem nos eclipses. Não diz respeito a esse mapa aqui, tá? Eu estou falando assim dos eclipses de modo geral. Então, os eclipses de modo geral, eles trazem nascimentos de bebês, casamento, promoção no trabalho, ou, se o mapa estiver negativo, perda de emprego, viagens, novos negócios, compra e venda de casa, porque a lua representa a moradia, mudança de cidade ou de país, divórcio, porque, como eu falei, né, o Sol e a Lua ficam separados. E a intenção do universo, com todos esses eventos, é sempre boa. É fazer com que a gente se mover para frente e atingir um nível mais elevado e com maior maturidade. Ainda que os eventos sejam negativos, como um divórcio, e se você olhar bem, pode descobrir que uma pessoa está saindo da sua vida, mas ao mesmo tempo que aquela pessoa está saindo, já tem outra ali na porta querendo participar da sua vida, querendo entrar. O problema é que as pessoas às vezes não aceitam bem essa substituição
e não querem mudar. Um eclipse lunar ou solar, ele é mais ou menos semelhante a uma travessia de uma ponte numa ravina. Assim que você atravessar a ponte, que estiver em segurança do outro lado, a ponte cai, entra em colapso e não há mais como voltar para a situação anterior. Então, passado o eclipse, não dá para voltar atrás, não dá para reviver as coisas boas do passado, nem as coisas ruins, fica tudo no passado. A gente tem que fazer novos arranjos, novas mudanças, tem que adaptar. Às vezes, aquelas pessoas, elas saem temporariamente e você faz um novo arranjo, uma coisa diferente para aquela pessoa voltar. Existe também essa possibilidade, mas não vai ser a mesma coisa. Os eclipses solares, geralmente, eles criam novos começos, novas oportunidades, geralmente são positivos e afetam mais as pessoas do sexo masculino do que as mulheres, porque o Sol é a energia masculina. Os eclipses lunares afetam mais as mulheres, são mais emocionais e trazem geralmente fins de relacionamentos. Então, aqui esse eclipse do dia 27, a gente tem que entender que tem um final, existe uma finalização. E sempre lembrando que a gente tem que olhar 18 meses para trás ou 24 meses, porque as informações estavam lá para trás, né? E que em 5 anos, né, tudo se transforma, tudo se completa. Então, se as coisas estão ainda indefinidas, no prazo, né, de 5 anos e meio, tudo se completa. Esse é o prazo, né? Esse é o ciclo dos eclipses, 5 anos e meio. Os eclipses trazem eventos que a gente não consegue controlar. Eles aceleram o tempo, as mudanças. Os eclipses fazem com que as máscaras caiam. A gente descobre quem está mentindo, aonde a verdade está. O caráter das pessoas fica exposto. Todas as notícias, mensagens são importantes. Isso também é interessante a gente deixar bem claro, porque às vezes uma pessoa, na época do eclipse, comenta. Eu vou dar um exemplo. Eu estou mudando de país, agora eu quero, vou imigrar para um outro país, e aí a pessoa começa a passar um monte de informações e, né, para você naquele momento não tem significado nenhum, porque não é você que vai mudar de país. Você ouve aquelas informações, mas naquele momento parece que aquelas informações não são para você. Mas ao longo desses 6 meses seguintes, todas aquelas informações que a pessoa passou na época do eclipse começam a fazer sentido e ter uma grande utilidade para você, e de repente é você que vai emigrar para um outro país. Então a gente tem que tomar muito cuidado e prestar bastante atenção nas informações, às vezes até uma fofoca, né? Um artigo que você lê no jornal, na revista, uma reportagem que você assiste na TV. Tudo isso mais adiante vai ser bastante relevante e ter uma importância muito grande se estiver entrando na época do eclipse. Os eclipses, eles fazem as pessoas a mudarem de direção, eles trazem eventos muito pesados. E uma coisa também que não se pode fazer numa época do eclipse, principalmente de uma lua cheia, é dar um ultimátum, né? Encostar a pessoa na parede. Isso não se deve fazer, porque as pessoas te abandonam, as pessoas falam não, as pessoas vão embora, principalmente no eclipse lunar, que é uma oposição de Sol e Lua. E então nós temos que manter principalmente uma agenda aberta, com bastante jogo de cintura, porque os eventos eles são inesperados. E uma outra coisa muito interessante também,
que eu fui pesquisar aqui sobre os eclipses e acabei descobrindo, é que a cada 19 anos os eclipses se repetem nos mesmos graus e nos mesmos signos. Então é difícil a gente lembrar, né, o que aconteceu há 19 anos atrás, né, todo ano jogar 19 anos para trás para tentar ver em que nível eu estava e que nível que eu estou indo, mas é mais ou menos isso. É um ciclo de 19 em 19 anos que as pessoas estão subindo um degrau, estão melhorando alguma coisa na vida. Então, para concluir, os eclipses são agentes de mudanças, eles viram as coisas de cabeça para baixo, trazem revelações, eventos difíceis de engolir, forçam as situações e nós temos que considerar opções que nunca imaginamos serem possíveis de ocorrer. Ok, pessoal? No próxima gravação, para essa aqui não ficar muito extensa, eu vou analisar esse mapa mesmo. É um mapa muito difícil, com essa oposição de Sol, Marte e Lua, com essas quadraturas. Nós temos Vênus aqui em Virgem, oposição a Netuno em Peixes. Temos aqui Quirón fazendo quadratura MC. Enfim, nós temos um mapinha aqui bem difícil. E temos coisas positivas também, como o Sol fazendo trígono, Quirón fazendo trígono no nodo norte, e são eventos positivos também que tem bastante coisa aqui. Temos trígonos paralelos, que significa dinheiro. Enfim, eu vou analisar com bastante carinho e enfatizando principalmente os pontos positivos, que é o que mais interessa para todos nós. E em julho mesmo eu vou falar tudo isso daqui de novo para cada signo. Então, o que significa, né, o Sol com Palas Atena, essa Lua com Marte, para cada signo eu vou falar de um por um. Ok, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa exposição. Eu não vou dizer nem aula, né, pretensão de dar aula nenhuma, mas assim, só de passar algumas informações importantes para a gente entender o que são os eclipses e por que nós, astrólogos, falamos tanto, né, damos tanta importância a esses eventos.